Olá, orquidófilos, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo que muita gente pergunta assim: como que eu sei que minha orquídea está morrendo, né? E por que que às vezes a orquídea ela engana a gente, ela dá uma falsa esperança, fica anos para morrer e você tentando salvar e às vezes ela não tem jeito, né? Esse aqui é um pé de manjericão. Quando você compra um pé de manjericão ou uma outra plantinha, às vezes você vai lá pagar R$2, R$3 e num descuido, que foi o caso, faltou água e morreu. Tá? Uma planta desse valor, daqui a uns tempos você nem vai lembrar que isso aqui aconteceu. Tá? Uma planta aqui, essa aqui inclusive eu nem paguei nada. Eu arranquei um galinho do meu manjericão, coloquei na água, nasceu raiz. Aí eu plantei aqui, ela cresceu e eu descuidei. Acabou a água e ela morreu, né? Então uma planta dessa aqui, normalmente você fala, ah, ixi, morreu, né? Isso acontece com quem gosta de planta várias vezes, né? Infelizmente acontece. Mas com uma orquídea que você paga lá seus R$60, R$100, R$200, você não vai querer perder ela desse jeito, né? E ela não morre tão rápido também. Então vamos ver o porquê é que as orquídeas morrem. Descobrir se ela está morrendo, o que está acontecendo. Vamos lá? As orquídeas podem morrer, se a gente for generalizar, por dois motivos, tá? O primeiro é que você matou ela. E o segundo é porque ela morreu. É diferente, tá? Quando você mata ela, é que você colocou ela numa condição em que ela não vai sobreviver. Por exemplo, não está molhando, tá? Uma vez eu encontrei com uma pessoa e eu falei que eu trabalhava com orquídea. E aí ele quis demonstrar um pouco de conhecimento e soltou a frase: ah, a orquídea não gosta de água. Então eu já vi que ele não entende nada de orquídea. Se a gente for analisar na natureza, os lugares que mais chove, Mata Atlântica, Serra do Mar, tá cheio de orquídea. É úmido, chove bastante. Aquele vídeo de orquídeas da natureza que eu postei é um lugar que chove bastante, o ano inteiro. E se você for num deserto, não tem orquídea. Tem cacto. Você vai encontrar basicamente umas cactáceas ali e outras plantas do gênero, né? Se for na África não é cacto, são outras que sobrevivem ali e ali não tem orquídea não, tá? Então, que papo é esse de orquídea não gosta de água, tá? Então, o primeiro motivo que as pessoas matam é por falta de água. Às vezes também matam por excesso, tá? Ou por excesso de adubo. Falta de adubo nunca vi matar orquídea, tá? Acho que isso não tem não. Falta de sol, falta de luz é o que o pessoal mais mata também, tá? Mais acho que do que falta de água. E por que a orquídea morre? Qual a diferença? A orquídea morre quando ela pega uma doença, quando um bicho vai lá e come ela, tá? Então aí ela morre. Você colocou numa condição boa, adubou e de repente ela pegou uma doença e morreu, tá? Esses dois motivos. Vamos dar uma olhada em umas plantinhas aqui. Então eu tenho aqui algumas plantas que alguns clientes deixaram para mim para salvar, tá? No caso, eu vou separar elas aqui. Essas três aqui, ó. E aqui a gente tem algumas coisas diferentes, né? Então, quando a pessoa não molha a orquídea, falaram para ela que a orquídea não gosta de água. E esse aqui é o resultado, tá? Então, aqui a gente vê que tem um pseudobulbo grande. Esse que nasceu tá pequenininho, ó, ela esturricou toda, desidratou até acabar. Até acabar. Essa aqui, a gente não sabe se é a mesma... essa aqui tem uma condição bem interessante, tá? Isso acontece, agora às vezes os clientes chegam e falam assim, olha, a tua orquídea está desidratada. É falta de água. E ela fala, não, eu molho. Aí você põe o dedo aqui dentro e fala, realmente, está úmido. Se você molha e ela está morrendo desidratada, veja os pseudobulbos aqui. O que está acontecendo? Está acontecendo que ela não tem raiz, tá? Então aconteceu alguma coisa que matou a raiz, que é o caso dessa. Ó, cadê a raiz? Não tem. Apodreceu, o bicho comeu, tá? Então vamos lá. O que pode danificar a raiz
E você tem que reconhecer isso rápido pelo murchamento dos pseudobulbos ou das folhas. Você vê que a planta está murchando, está desidratando, você está mantendo úmido, tá? E ela está morrendo. E você não pode deixar chegar nesse ponto. Quando o cliente traz uma planta aqui assim, ó, isso aqui já, a chance disso aqui sobreviver é muito baixa, tá? Então, aqui a gente pode ter alguma coisa comendo a raiz, certo? Algum bicho, algum molusco, às vezes um caracolzinho. E olha que tem algumas espécies de caracol que o adulto mede às vezes 2 milímetros. Ele vive aqui, não sai do vaso, fica lá dentro, ele vai comendo, comendo, comendo a raiz, tá? Dá para ver aqui, ó, que a raiz está comida. Então comeu a ponta, ela tentou brotar, comeu a ponta de novo, tentou brotar, comeu, comeu, e ela não nasce, não cresce, não consegue se desenvolver. Então, o que acontece é que ela fica sem raiz, não consegue se hidratar e vai morrendo. Outra coisa, substrato ruim. Substrato ruim, ele acaba fazendo com que a raiz fique numa condição ruim e possa também morrer, tá? A outra coisa, tem gente que não aguenta e bota uma terrinha. Você bota a terra tem fungos de solo, que muitas orquídeas não toleram, tá? Fusarium, entre outros, e aí ele ataca e mata a orquídea, tá? Então, essas aqui, ó, severamente desidratadas, ou por falta de água, ou por alguma coisa que matou a raiz. Essa aqui, a raiz está um pouco íntegra, muito pouco, né? E aqui a gente tem uma outra condição. Olha lá, a planta também está esturricada, mas está estranha, está meio murcha. Aqui veio um broto bonito, ele, opa, morreu. Pessoal, essa planta aqui está doente, tá? É um pouco diferente, olha lá. Está doente, cheio de mancha. E aí, como saber se a planta está doente, né? Então, a primeira coisa que você vai ver, que eu estava falando, é se ela está hidratada ou não. Doença geralmente causa mancha, causa deformação, tá? Então a gente vê aqui que não está uma planta bonita. Essa planta aqui está doente, pessoal, não tem jeito, tá? Isso aqui é descarte. Bom, outra situação é quando a pessoa não conhece a planta, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma planta que aparentemente está feia, né? As folhas secando, amarela, você fala, poxa vida, minha planta será que está doente? Será que a minha planta está morrendo? A gente precisa conhecer a planta, tá? Então, isso aqui é um Cirtopodium. O Cirtopodium, nesta época que a gente está iniciando o inverno, perde as folhas. Ele vai ficar assim, ó, totalmente sem folha. Então, é normal. As folhas vão amarelar e vão cair, tá? Olha essa aqui. Isso aqui é um cataceto. Tá perfeito. Essa época ele perde as folhas e fica assim, tá? Plantas normalmente quando perdem as folhas, realmente você não precisa molhar muito não, tá? Às vezes tem gente que não molha nada, dependendo da condição, mas você fica de olho. Passou um mês sem molhar, começou a murchar o pseudobulbo, dá uma molhadinha aqui, tá? Não custa nada, né? Então molha e fica de olho na planta, tá? Essa aqui a mesma coisa. Outro, Dendrobium. Pessoal, Dendrobium, todo mundo conhece o Dendrobium. Se as folhas começarem a amarelar, tá morrendo a orquídea, olha, cheio de mancha, dá para ver que é fungo essas manchas aqui. Pessoal, é fisiológico, nessa época ele perde as folhas, tá? De pseudobulbo velho, hein? Então o que acontece? Quando a planta para de mandar seiva para a folha fica doente. Então aparecem esses fungos, mas as folhas caem e a planta, ó, o pseudobulbo tá bonitinho, tá? Se ele tiver com mancha é outra coisa, hein? Então, olha lá, broto tem que estar bonito, tá? Aqui não é para ficar perdendo folha de broto. Ele vai ficar assim e vai florescer provavelmente nesses pseudobulbos que não tem folha. E aqui, ó, uma mancha muito parecida com o desse Dendrobium, só que isso aqui é uma Vanda. A Vanda tem mancha na folha? Não, desse jeito não. Então isso aqui é uma planta doente, tá? O que a gente faz com planta doente? Normalmente a primeira coisa é separar ela das outras, para a doença não passar para as outras, tá?
E aí a gente vai ter a difícil tarefa de identificar o que é isso. Por que difícil? Porque normalmente só um laboratório pode afirmar, isso é um fungo, isso aqui é um vírus ou uma bactéria, tá? A gente pode falar, olha, tá aparecendo fungo, pode ser vírus, é o que a gente fala, mas vai aparecer muita gente que vai te dar certeza, isso é fungo, tome esse fungicida aqui, né? E assim por diante. Mas só, separa ela, veja se não é uma condição que deixou ela assim, vai cuidando e tenta salvar. Ela não está desidratada, tá vendo? A folha está durinha, então já é um bom sinal. Outra condição, tá, bem comum, é essa aqui. Essa planta, há 2 semanas atrás, estava bonita, verdinha, e agora o pseudobulbo está totalmente murcho e o broto que estava verde apodreceu. Pois bem, essa planta aqui morreu, tá? E o que aconteceu para ela morrer? Esta planta ficou num lugar muito escuro não, né? Mas estava com falta de luz para ela. E com falta de luz, ela fica com pouca fotossíntese, realiza pouca fotossíntese e ela acaba ficando sem o seu alimento. Então ela fica fraca e aí o fungo ataca ela, tá? Normalmente a gente tem que deixar a planta numa condição ótima de luz, tá? Com menos luz ela vai ficar fraca mesmo, tá? Então a gente tem que ver direitinho a condição de luz que vai deixar a planta. Outra coisa, deixou muito encharcado muito tempo, realmente você vai favorecer aí o fungo, que é o que vai gostar dessa situação. Então toma cuidado, tá? Pode ficar, dependendo da espécie, ligeiramente úmido o tempo todo. Tem espécie que gosta que seca, né? No caso o cataceto, nessa época, gosta que fica seco. Então veja bem que planta que você tem, qual condição que ela gosta. Tem orquídeas que na natureza ficam submersas por um tempo, debaixo da água, tá? São poucas, mas existe essa situação, né? Não é o caso dessa aqui. Essa aqui realmente ficou num lugar com pouca luz, ficou fraquinha, tá? E o fungo tomou conta e a planta morreu. Então, como você reconhece uma planta morta? Você olha e não tem uma parte verde, não tem uma parte viva, tá? Ó, o pseudobulbo não tem nada. Diferente disto aqui, ó. A planta tá verde, tá? Você pega aqui, ó, tem uma certa rigidez o pseudobulbo, né? Ela não cede com o dedo, tá? A mesma coisa uma catleia. Olha o pseudobulbo de uma catleia que morreu, murcho, né? Não tem nada aqui dentro. Vamos ver de uma catleia que tá bem. Ó, cilíndrico, cheio de água, não tá desidratada. Isso aqui é uma catleia que tá numa situação de saúde perfeita, tá? Não tem uma mancha na folha. A planta tá muito bem, tá? Então, diferença, né, daquela planta, tá? Olha essa planta aqui. Esta é uma planta que tem os pseudobulbos perfeitos, ela tem brotação perfeita, floresce, mas tem umas manchinhas aqui que não são bacanas, né? Essa aqui é uma planta com suspeita de vírus, tá? Não tem o que fazer, tá? Não tem o que colocar aqui. A gente já cortou 100% das folhas dela, ela rebrota, vem com tudo isso aí. Uma planta dessa, infelizmente, não pode ficar no viveiro muito tempo, porque ela pode transmitir a doença para outras plantas, tá? Mas é uma planta que, fora o vírus, ela vegeta bem, cresce, desenvolve e floresce. Uma pena, mas a gente vai cortar todas as folhas de novo, separar e ver o que pode fazer, se amarra numa árvore, se doa ou se descarta mesmo, né? Mas aqui dentro isso aqui não pode ficar mais não. Então, como a gente sabe que uma orquídea está bem e que está mal? Você precisa conhecer a planta. Então, essa planta eu sei que pseudobulbos velhos perdem as folhas, né? Olha que maravilha que está essa planta aqui. Então, eu não me preocupo se uma folha mais velha amarelar. Se uma folha mais nova começar a ficar manchada,
Se uma folha nova começar a ficar amarelada, eu vou me preocupar. A mesma coisa a peristéria aqui, ó. Tá? Ela perde as folhas também. Tem uma aqui que está perdendo, ó, vamos lá. Ó. Você fala, poxa, tá ficando doente, a planta vai morrer? Não, é uma folha de um pseudobulbo antigo, tá? É normal ela perder. As folhas novas estão bonitas. Então, o que a gente tem que reparar? Como a gente sabe que a orquídea está com uma doença, está morrendo, ou se ela está bem? Você tem que conhecer a planta, conhecer os hábitos da planta, se perde folha, se não perde folha, se amarela, se não amarela, né? Mas normalmente as reservas de água da planta, que são os pseudobulbos ou as folhas nos phalaenopsis, né? E raízes nas vandas, não podem murchar. Tá? Se tiver murcho, se tiver com a folha mole, aí a gente sabe que tem alguma coisa errada, né? A planta, é essencial você conhecer a planta que você tem para saber se ela está doente ou se não está. Porque na hora que chegar num ponto desse, tá? Eu aconselho você descartar a planta e começar de novo. Mas para você começar de novo, você tem que saber o que aconteceu. Se você matou ou se ela morreu. Então, resumindo, você tem que descobrir na sua planta o que é no normal para aquela época nela, se ela pode desidratar, se ela não pode desidratar, né? Porque plantas algumas naturalmente se desidratam um pouquinho, se ela perde as folhas, se ela não perde, e no caso, se ela estiver doente, tá? Detectar rápido isso, né? Se for uma condição que você está deixando, que é o mais comum, falta de água, falta de luz, tá? É importante você saber se você está matando a tua planta, para se você for adquirir outra planta, não cometer o mesmo erro. Tem gente que fala, eu não tenho sorte com orquídea, porque todas que eu compro morrem. Isso é complicado, deve ter alguma condição aí ruim. Tá? Tem uma cliente uma vez que eu visitei e ela falou, olha, orquídea comigo não dá certo, todas morrem. Quando eu fui lá, ela colocava numa garagem escura, tá? Não tem como aquelas plantas que ela comprava irem naquela situação, tá bom? Então, veja qual que é o problema, para você não cometer erros, não repetir os erros e poder ficar feliz com as suas plantas saudáveis, né? Veja, a gente que está aqui, tem plantas que a gente não cultiva, tem plantas que a gente não produz, porque não vão bem na condição que nós temos aqui, tá? Tem plantas que é de lugar frio, tem plantas que precisam de um estímulo que a gente não tem. Então a gente cultiva, a gente produz aquilo que vai bem aqui, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado das dicas, são bem importantes, e dê aquele joinha aí no vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.